Olá, meus queridos, minhas queridas, meus queridos, meus queridos. Estamos iniciando um trabalho, um novo canal no YouTube, fazendo parte desse grupo tão significativo relacionado ao futebol. Canal criado, os pormenores do futebol, dentro e fora de campo, teve a intenção de trazer alguns detalhes, alguns questionamentos, algumas observações feitas dentro do futebol, dentro do campo de jogo e fora dele. Ou seja, algo que se relaciona ao futebol, que pode ser decidido dentro ou fora de campo. E para a gente iniciar essa conversa, esse bate-papo, embora não seja ao vivo, né, interagindo diretamente com vocês, meu nome é Aparício Neto, sou licenciado em matemática. Com uns 5 anos de idade, meu pai deu a oportunidade de conhecer o futebol, levando ao estádio de futebol por 5 anos apenas, mas essa ida com o futebol não era frequente. Foi essa vez que eu lembro bem. Depois, um caso ou outro, devido a circunstâncias financeiras e de saúde também, da parte dele. Esse jogo, inclusive, com 5 anos, foi na Ilha do Retiro. Nasci em 29 de junho de 1968, né, em Recife, mas desde então eu resido em Olinda. Sou torcedor do esporte, evidentemente, Esporte Clube do Recife, mas acima de tudo sou nordestino, graças a Deus. Eu tenho uma felicidade de pertencer a um estado de Pernambuco, em uma região tão rica, tão bela como o Nordeste. E como nordestino, tento o máximo que puder, dentro da minha modesta cooperação, trazer ou qualificar mais o nosso Nordeste, que em alguns aspectos é muito maltratado, né? Pois bem, frequentar estádio de futebol, isso aconteceu em meados, praticamente nos inícios dos anos 80, ao longo dos anos 90 e alguns anos dos anos 2000. Mas isso, frequentar estádio não era uma coisa frequente, redundante, não era constante, dentro da possibilidade financeira, etc., de grupos para se deslocar para ir para o estádio. Nessa época, década de 80, praticamente meu pai apenas induziu a campo de futebol e tinha jogado num clube de futebol aqui na Aula Marítima de Olinda, no Rio Tapado. Foi, inclusive, era um campeonato que existia na década de 50, e o time dele era chamado Rio Tapado, e tinha umas cores até lembrando o América Mineiro, verde e preta, e tinha um símbolo de um peixe. Foi tricampeão invicto aqui beira de praia, e foi convidado pelo esporte, mas ele tinha uma hérnia e ele na época não teve coragem, não quis operar, sentiu a vontade para dessa. Coragem, mandei dizer assim, não sentiu a vontade para ser operado, então preferiu aguardar. Essa hérnia misteriosamente não apareceu mais, sumiu, mas a época não era mais para ele. O esporte tinha convidado ele naquela época, não sei exatamente o ano, e ele infelizmente o destino não quis que ele fosse jogador do esporte. Mas voltando às décadas de 80, comecei a frequentar campo de futebol 80, 90, e o que muito que eu associava ao futebol era as emissoras de rádio, a nossa emissora de rádio, Rádio Capibaribe, conhecido como Jovem Cap, a Clube de Pernambuco, PRA8, antiga, a Jornal do Comércio, a Olinda, a Tamandaré. Eu acredito que veio depois um pouco, sim, não sei exatamente o ano, mas jamais década de 80 para 90, acredito que tenha sido isso. E com isso a gente conheceu o futebol. Não é hoje como tem jogo transmitido todo horário, todo instante, canais como esse do YouTube, televisão aberta, contratos, televisão fechada,
né? Então a gente conhece o futebol mais pelas rádios, emissoras, ouvindo nos rádios. Normalmente os rádios, a pilha, né? Eu digo nós, o meu pai, que a gente escutava bastante jogo, os colegas, uns que iam para campo de futebol, outros apenas batiam pelada. Mas o que eu quero fazer nesse primeiro encontro, hoje, 19 de abril de 2025, um sábado, sábado de Aleluia, para quem é cristão, é fazer um registro sobre aquelas pessoas que, de certa forma, eram nossos ouvidos e nossos olhos, uma época ainda onde a rádio predominava, a rádio AM inclusive. São os locutores, comentaristas e repórteres que ficavam ali próximo ao campo de futebol, ou fora do campo, nos vestiários, enfim. Então a gente vai fazer um comentário breve sobre essas pessoas. Isso a gente pesquisa, fez uma pesquisa breve sobre esses profissionais, a gente não encontra esse determinado documento que fale uma biografia envolvendo esses profissionais, principalmente nessas décadas. 70, eu não posso dizer porque eu nasci em 68, tem alguma coisa de 70 que foi, lógico, passando para a década de 80, muitos da década de 80, locutores, comentaristas e repórteres, eles vieram, evidentemente, da década de 70, né? E através deles a gente vibrava com gol, chorava com derrota, né? Comemorava os campeonatos e além daquelas pessoas que ficavam nos plantões esportivos, né? Que com eles eu aprendi muita coisa, porque me ajudou a questão geográfica. Quando jogava, por exemplo, um time de Pernambuco, especificamente o Sport, quando visitava um time no Sul, eu anotava o estádio e a cidade. Então eu aprendi muito geografia também. Tenho curiosidade de anotar o estádio, ficava ouvindo os plantões, principalmente nas quartas ou nos domingos, né? Quando tinham jogos, sempre a maioria dos jogos aos domingos, tem esse hobby. Além de praticar futebol de rua, pelada, jogo de botão, eu mesmo construía minhas tabelas, pegava as tabelas do Campeonato Pernambucano, o brasileiro, fazia no caderno, redigia, colocava os caracteres que às vezes os camaradas puxavam a botar os times de ordem alfabética, o Campeonato Brasileiro, mas às vezes eles davam mais ênfase aos times de Sudeste e Sul, como sempre fizeram, né? Sempre Norte, Nordeste, Centro-Oeste, sempre ficaram à margem, sempre deslocados, né? Não tanta prioridade. Então, nesse momento, mais uma vez citando as rádios, né? Jovem Cap, né? Rádio Capibaribe, Rádio Clube, Rádio Jornal, Rádio Tamandaré e Olinda, principalmente essas, também tem os jogos AM, e eventualmente TV Universitária, com jogos que eram compactos ou jogos na íntegra aos domingos após as partidas no Campeonato Pernambucano. E muitas vezes, algumas vezes, no Campeonato Brasileiro, quando tinha os jogos aqui, ou na Ilha do Arruda, nos Aflitos. E quem narrava esses jogos era Jaime Biratã, que ele tinha uma marca registrada da Abadia, gol de fulano, aí dizia o nome do jogador, do time depois do jogador. Enfim, e eventualmente também jogos pela TV Tupi, tem uma retransmissora, né? Só que a grande maioria eram as rádios. Então eu me senti na obrigação de minha decisão de fazer esse primeiro vídeo, esse primeiro contato com vocês, para citar alguns nomes e que trouxeram futebol através dos seus microfones, né? Seja por narrando, seja comentando, seja entrevistando, digamos assim, ou fazendo as resenhas esportivas. Então eu listei aqui em ordem alfabética alguns nomes e vou colocar para vocês aqui sem citar se é locutor, comentarista ou repórter. E aí futuramente, se nós encontrarmos algum material biográfico ou que estimule alguém a escrever alguma coisa sobre essas pessoas, sobre a radiofonia, né? Lógico, eu estou me direcionado mais ao futebol, eu não estou citando um ou outro nome que não vai surgir nessa lista, me perdoe
a pessoa, muitos não estão mais aqui, nesse mundo terreno, ou a família dessas pessoas, não é por falta de consideração, é porque tudo que eu peguei, esses nomes estão na cabeça, ao longo desses anos eu escrevi no papel. Parei um dia, o ano passado, em janeiro de 2024, eu comecei a escrever, eu vou escrever uma coisa sobre isso, passou esse tempo todo, né? Já está em praticamente final de abril de 2025, mas antes tarde do que nunca, eu vou para a lista, colocar a lista para vocês. Então essas pessoas que nos ajudaram com suas vozes, com seus brilhantes comentários e reportagens que traziam a gente para dentro do campo, mesmo sem estar nele, que a maioria das vezes não dava para a gente estar dentro do campo de futebol, mas na rádio com certeza. Então nós temos aqui inicialmente Adilson Couto, Antônio de Pádua, André Luiz Cabral, Adeval Barros, Aldeci Lima, Armando Fraga, Alfredo Martinelli, Amaral Dutra, Bartolomeu Fernando, Barbosa Filho, Cláudio Lopes, Heriberton Ramos, Elimar Santiago, Edinaldo Santos, Edivaldo Moraes, Fernando Castelão, Gilson Marcos, Gil Alves, Haroldo Rômulo, Hélio Macedo, Yata Júnior, Ivan Lima, Ivo Suter, José Bezerra, Jaime Biratãs, que eu falei agora há pouco sobre a TV universitária, Jaime Cisneiros, Jorge Soares, José Silvério, José Santana, Luciano Duarte, Luiz Cavalcante, Léo Medrado, Mané Queiroz, Marcial Júnior, Natal Oliveira, Pedro Luiz, Pedro Silva, Pedro Paulo, Roberto Queiroz, Rubens Souza, Romualdo Marques, Rembrandt Júnior, Roberto Nascimento, Ralph de Carvalho, Moacir Matias, Wellington Araújo. Se eu não errei a conta, 45 profissionais. E esses profissionais, foram esses profissionais, alguns, como eu disse, não estão mais nesse plano, que fizeram com que a gente se apaixonasse. Também houve influência deles em relação além da questão familiar, esses profissionais fizeram com que a gente vestisse a camisa de verdade dos clubes, porque eles narravam com isenção, né? Na grande maioria, se um cara tivesse uma simpatia por um clube, mas não era a coisa assim, que você notava que o locutor, o comentarista, o repórter estava puxando para algum clube, entendeu? Mas assim, enfim, então eu estou prestando essa singela homenagem, apenas um lembrete que essas pessoas existiram, uns agora ainda existem, e somos gratos a eles, porque eles foram que deram a oportunidade ao futebol de Pernambuco ter crescido. Não só eles, mas eles foram os divulgadores do nosso futebol, que mais adiante vai falar sobre isso. É uma pena como o nosso futebol de longe, né, há muito tempo deixou de ser aquela força que a gente outrora, porque ele outrora já o foi. Um abraço, obrigado pela companhia, espero que vocês gostem desse vídeo e que vocês possam divulgá-lo para outras pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, e assim como eu, ou mais antigas que eu, puderam presenciar a campo ou ouvindo nas rádios essas brilhantes vozes. Obrigado mais uma vez e até o próximo encontro.